Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da Academia MB Pro. Eu sou o Lincoln Oliver e hoje a gente vai ver uma situação muito interessante no Power BI, que é quando eu quero comparar dois anos diferentes no Power BI. Por exemplo, se eu quiser comparar o ano de 2023 com o ano de 2015, o ano de 2022 com o ano de 2018 e analisar a performance entre anos completamente diferentes. E esse vídeo fica ainda mais especial porque foi sugestão de um dos nossos seguidores aqui do canal, para vocês verem como a Academia MB Pro está comprometida com o seu desenvolvimento e trazer conteúdo de qualidade que você vai poder aplicar no seu dia a dia, nos seus problemas aí com Power BI de verdade. Então, se você já está animado com esse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal da Academia MB Pro para não ficar por fora de nenhuma novidade. Então agora a gente vai ver uma situação bem interessante no Power BI, que é como é que eu posso fazer um cálculo para comparar dois anos diferentes no Power BI se esses anos não estiverem em sequência. Então, você que já acompanha o canal, você sabe que recentemente a gente lançou um vídeo mostrando como é que a gente calcula a variação mês a mês, dia a dia ou ano a ano aqui no Power BI de maneira muito fácil. Então, se você ainda não viu esse vídeo, já corre lá, o link vai ficar em algum lugar desse vídeo aqui, já corre lá e aproveita para aprender mais uma coisa nova. Mas nesse vídeo aqui especificamente eu vou te mostrar como você compara dois anos diferentes, porque da maneira que a gente mostrou no outro vídeo, você compara sempre anos em sequência. Então você consegue comparar o ano de hoje com o ano passado, o ano de hoje com o ano que vem, de maneira muito simples, com a maneira que a gente mostrou no outro vídeo. E agora, se eu quiser comparar o ano atual, 2023, com outro ano aleatório, com o ano de 2020, por exemplo, com o ano de 2015, se eu quiser poder selecionar e trocar que anos eu estiver comparando ali, como é que eu faço isso no Power BI? E a gente vai ver que tem alguns truques que a gente pode aplicar aqui para conseguir adicionar essa funcionalidade aqui no seu dashboard e deixar o seu relatório ainda mais completo. O primeiro passo que a gente vai precisar dar para fazer esse tipo de análise no Power BI é ter uma tabela calendário. Então já aproveito para te dizer que se você não conhece o que é uma tabela calendário, para que ela serve, a gente também tem um vídeo completo aqui no canal explicando passo a passo, detalhe a detalhe, o que é uma tabela calendário, como é que você cria uma e para que ela serve. Aqui a gente vai utilizar esse conceito, mas eu vou aplicar isso bem mais rápido para não ficar um vídeo extremamente longo aqui e ficar o mais didático possível para você. Se você quiser saber mais sobre a tabela calendário, você pode ir lá no outro vídeo, vai ficar o link aqui no lugar do canal também, que aí você vai ter uma aula mais estruturada, passo a passo, sobre a tabela calendário. Então, o que eu tenho aqui para a gente ver isso, tá? A gente tem uma base bem simples aqui, uma base de pedidos, onde eu tenho o ID do pedido e do cliente, o status do pedido, a data da compra, a data da aprovação, data do embarque, data da entrega. A gente vai tomar como referência aqui só a data da compra para a gente fazer esses comparativos aí de quantidade de pedidos por data de compra, tá? Com dois anos diferentes, e você vai ver que é bem tranquilo da gente fazer isso. Primeira coisa que a gente vai precisar fazer é criar não só uma, mas duas tabelas calendário, e você vai ver porque que isso é importante para a gente aqui e que ainda assim é muito fácil a gente fazer isso aqui no Power BI, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui na parte de dados e clicar em nova tabela. E aqui eu vou colar uma fórmula, a fórmula padrão que eu uso aqui para todas as minhas tabelas calendário, tá? Se você não está entendendo essa fórmula aqui, se você ainda não tem essa fórmula aí pronta no seu computador para você copiar e reutilizar em qualquer relatório, sugiro novamente que você vai lá na aula de tabela calendário, porque eu te dou esse material aqui de presente naquela aula e explico detalhadamente tudo o que está acontecendo aqui, tá? Então basicamente eu vou criar a minha primeira tabela calendário aqui. Então ele já criou a minha tabela calendário aqui e eu vou criar uma outra tabela igualzinha a essa, tá? Então eu vou vir aqui em nova tabela novamente e vou colar essa fórmula aqui de novo, tá? A única diferença é que eu vou chamar ela aqui de tabela calendário comparativa. Isso aqui é muito importante para a gente fazer esse tipo de cálculo e ter esse tipo de análise utilizando dois filtros diferentes, tá? E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui na parte de modelo de dados do Power BI e a gente vai ter o seguinte: eu tenho duas tabelas calendários, a minha tabela
calendário comparativa e a minha tabela calendário principal, tá? O que eu vou fazer? Essa tabela aqui, ela vai ficar isolada, eu não vou conectar ela com nada no meu Power BI. Eu só vou conectar a minha DIN calendário principal aqui com a data de compra. Essa daqui a gente vai utilizar ela de uma maneira diferente numa fórmula aqui para a gente ter esse cálculo. E agora, como é que a gente começa a fazer esse comparativo aqui no Power BI? Eu vou abrir um gráfico aqui comum, tá? E vou trazer para esse gráfico aqui da minha tabela calendário principal, tá? Essa primeira aqui, eu vou trazer aqui o mês, tá? Para o eixo X. Então aqui ele ainda não está aparecendo nada porque eu não coloquei nenhum cálculo ainda. E a gente vai contar aqui a quantidade de pedidos. Lembrando que você pode fazer isso para fazer soma de vendas, soma de faturamento, soma de lucro. Aqui a gente vai utilizar o exemplo de contagem, mas você pode replicar isso para qualquer outro tipo de cálculo. Então eu vou pegar aqui a coluna ID do pedido e vou levar para o eixo Y. Automaticamente aqui ele já fez a contagem de pedidos para cada um dos meses. Mas por enquanto ele está somando a quantidade de pedidos ali para todos os meses de todos os anos. Nessa base de dados a gente tem dados de 2016 a 2018. Então o que eu tenho aqui de dado que ele fala que são 8.069 pedidos é o somado de janeiro para esses 3 anos. Como é que a gente faz para ele mostrar só um ano aqui? Eu vou pegar esse íconezinho aqui, esse visual aqui de segmentação de dados e vou vir na minha DIN calendário principal e vou trazer aqui para a parte de campo. Aqui eu já tenho um filtro inicial de ano, tá? Eu só vou mudar ele para ficar mais intuitivo para o usuário, que ele tem que escolher um único ano, tá? Então eu vou selecionar meu visual, vou vir aqui na parte de formatação, configurações da segmentação e vou mudar isso aqui para lista vertical. Então agora eu já posso selecionar um ano específico aqui que eu quero ver aqui embaixo, tá? O que é legal para você fazer aqui também, para ficar mais intuitivo para o usuário, que ele só tem que selecionar apenas um ano de preferência, tá? Você tem aqui em opções de seleção, você tem como ativar aqui, ó, seleção única, e aí a pessoa só consegue selecionar um de cada vez, tá? Isso já ajuda muito aqui pra gente. E aí, por que eu preciso ter duas tabelas calendário aqui, tá? Porque se eu copiar esse visual, se eu duplicar ele aqui, você vai ver e reparar que agora ele só tá aparecendo para mim em 2017. Eu não consigo selecionar nada diferente de 2017. Por quê? Porque esses dois filtros estão se anulando, então eu não consigo selecionar eles de maneira individual. E aí que entra o pulo do gato de ter a nossa tabela DIN calendário comparativa. O que eu vou fazer? Nesse segundo filtro aqui, eu vou tirar o campo ano da DIN calendário e vou pegar o campo ano lá da minha DIN calendário comparativa. E agora sim eu consigo selecionar 2 anos diferentes. Vocês vão reparar que como eu não conectei a minha DIN calendário comparativa à minha base aqui de pedidos, isso aqui não afeta em nada, a princípio, esse nosso visual. E aí que vem o pulo do gato, que a gente vai fazer uma medida que vai resolver todo esse problema. Mas para você entender o passo a passo de como essa medida funciona, eu vou fazer de medidas diferentes e separadas para ser mais didático e passo a passo para você entender tudo o que está acontecendo. Então eu vou clicar aqui na minha base de pedidos, tá? A base que você vai colocar essa medida não importa, então você poderia colocar ela em qualquer uma das bases, mas como a base de pedidos é a base principal, eu vou criar dentro dela, tá? Então selecionei aqui a minha base de pedidos e vou lá em nova medida. E aqui o pulo do gato tá nessa fórmula aqui, tá? Eu vou chamar ela de ano comparativo selecionado. E o que é isso aqui? A gente vai usar uma fórmula chamada Selected Value. Essa fórmula, ela vai pegar o valor selecionado dentro de um filtro. Eu vou trazer para essa fórmula aqui a coluna ano da minha DIN calendário comparativa. E para que essa fórmula serve, tá? Eu vou trazer ela para um cartãozinho aqui para a gente ver o que está acontecendo quando eu uso esse cálculo aqui. Essa medida aqui eu vou trazer para o cartão, ela vai pegar nada mais, nada menos de qual ano que eu estou selecionando aqui nesse filtro. Você vai ver que se eu selecionar qualquer coisa aqui, não afeta em nada o meu cartão. Então eu vou usar essa medida aqui que está pegando qual é o meu ano selecionado lá da minha DIN calendário comparativa para fazer um cálculo e mostrar esse cálculo aqui. E agora que a mágica acontece. Eu vou criar uma nova medida, vou chamar ela de valor comparativo. E aqui a gente vai usar a fórmula calculate, que a gente usa sempre que a gente quer alterar, modificar um cálculo específico. Eu vou usar count para contar a quantidade aqui de pedidos, então eu vou pegar aqui ID pedido, que é exatamente a mesma coluna que eu estou usando aqui no meu gráfico. Então eu vou contar a quantidade de pedidos e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou filtrar o ano da DIN calendário, então eu selecionei aqui a minha DIN calendário, ele tem que ser igual
ao ano selecionado. Então, ao meu ano comparativo selecionado, que é justamente essa medida aqui que eu tenho. E tá pronto para a gente utilizar. Vocês vão ver agora que quando eu utilizar aqui essa medida no meu visual, a gente está tendo um erro aqui, porque eu estou utilizando isso aqui como medida, tá? Então, ao invés de utilizar essa medida aqui, eu vou colocar direto aqui, ó, o Selected Value da minha DIN comparativa. Vocês vão ver que já vai acertar e a gente não vai ter mais esse problema aqui, tá vendo? Então, o ideal aqui é você não criar outra medida, como eu falei inicialmente, eu só criei uma medida separada para ficar mais didático, para você entender exatamente o que está acontecendo. Mas a gente vai usar direto a Selected Value aqui, você vai ver que ele não vai ter nenhum erro de sintaxe aqui, como ele estava aparecendo naquela faixinha amarela antes. E agora, essa fórmula já está pronta para a gente utilizar aqui. Se eu trouxer ela para cá, você vai ver aqui que ele já tem o valor principal e o valor comparativo. Isso vai se alterando aqui conforme eu vou clicando, e aí eu posso facilmente comparar um ano com o outro. Para você ter certeza que isso aqui está correto, eu vou simplesmente selecionar aqui o mesmo ano dos dois lados, então isso aqui tem que estar igualzinho. Você vai ver que se eu selecionar 2017 aqui, 2017 aqui, o gráfico fica exatamente igualzinho dos dois lados, e assim você consegue comparar uma coisa com a outra. Se eu quiser ver isso num visual de tabela, de matriz, eu posso trazer a minha matriz aqui embaixo, posso pegar aqui a minha DIN calendário e trazer aqui também um mês na parte de linhas, posso trazer aqui o ID do pedido para ele contar a quantidade de pedidos aqui. A gente só tem que mudar o cálculo aqui. Agora deixa eu vir aqui mais para cima para vocês conseguirem enxergar. Mudo aqui para contagem, ele já está contando a quantidade de pedidos. Agora eu volto aqui para baixo e coloco aqui o meu valor comparativo do lado, e ele vai trazer aqui o valor comparativo de pedidos também, e aqui você vai ver que ele vai ir mudando conforme a gente vai selecionando os filtros. Se eu quiser comparar um com o outro, eu posso criar uma nova medida aqui. Vou chamar essa medida de percentual de crescimento. E basicamente eu preciso fazer a contagem aqui de novo dos valores, do ID do pedido, e dividir essa contagem aqui pela nossa fórmula valor comparativo. E eu posso utilizar ela aqui para saber o quanto cresceu de um ano para o outro. Como aqui de um lado eu não tenho valor comparativo e daqui do outro lado eu tenho, ele fica com esse infinito. Qual o truque aqui para a gente não ter esse problema? Ao invés da gente usar essa barrinha aqui que eu usei, a gente vai vir aqui e vai colocar divide. Vai colocar aqui a vírgula certinho e pronto, ele já vai sumir aqui, porque ele vai entender que quando eu não tenho dado de um dos lados, eu tenho que ficar em branco, e ele mostra aqui o crescimento certinho pra gente, e a gente consegue ver que a gente tem a comparação aí de qualquer ano com qualquer ano que você queira utilizando esse tipo de medida. Lembrando que esse vídeo aqui foi uma sugestão de vocês que acompanham o nosso canal, que vocês deixaram isso aqui no comentário como dúvida, e agora a gente está gravando um vídeo justamente para sanar esse problema, para você ver no passo a passo como é que você resolve os problemas do seu dia a dia no Power BI. Então deixa o seu like nesse vídeo, não se esquece de deixar nos comentários aqui o que você quer ver para os próximos vídeos, sugestões de conteúdo. A Academia BPRO está sempre focando em trazer o melhor conteúdo de qualidade da maneira mais didática possível para você. Eu espero que você tenha curtido esse conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não ficar por fora de nenhuma novidade, nenhum lançamento de conteúdo novo. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima.